Sol. Vamos lá, meu povo. Tô aqui para fazer a gravação, né, da aula que eu prometi de revisão. Tranquilo, então, a revisão nada mais é do que a gente fazer... Epa, vou começar de novo. E aí, meu povinho, como é que vocês estão? Estão bom? Hoje nós vamos fazer aqui a revisão, tá? Tranquilo, a revisão que eu tinha prometido desde a semana passada, tá? Então a gente vai fazer a nossa revisão no dia de hoje, tá? Tranquilo? Hoje, exatamente dia 5/5, ou seja, 5 de maio, tá bom? Às 16 horas, mais conhecido como 4 horas, tá? E 21 minutos, nós estamos aqui para fazer a nossa revisão, tranquilo? Vamos lá. No que consiste a nossa revisão? Essa nossa revisão, na realidade, é para o nosso quarto teste, tudo bem? Que é mais conhecido como primeira prova do Dominating, tranquilo? Que consiste em mais ou menos 10 assuntos, 12 assuntos, tranquilo? E nós iremos abordar nessa aula, tranquilo? A primeira coisa que nós temos para abordar nesta aula é o nosso Comparative and Superiority. Pô, vou ter que desligar isso aqui. Deixa eu já agora, vou ter que refazer toda essa entrada. Vamos lá. Deixa eu não tá atrapalhando, Eu acredito que não. Aparecendo só a janela. Tá. Sol. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Sol. Hello, guys. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Vamos aqui fazer a nossa revisão aqui do nosso quarto teste, tudo bem? Mais conhecido como primeira prova do Dominating, tá? No que consiste a nossa prova do Dominating? Consiste numa prova, por enquanto, prova escrita, tranquilo? Que era uma aula que eu estava devendo desde a quinta-feira, né? Dia do trabalhador, né? E eu resolvi fazer hoje, tranquilo? Aí eu vou fazer isso aqui, tá? Eu vou explicando passo a passo, tranquilo? E aquilo que vocês acharem que, poxa, professor, poderia melhorar, aí vocês falam lá em sala de aula e aí a gente vai ajustando. Tranquilo? Então vamos começar aqui com a nossa revisão, tranquilo? Primeira coisa que a gente tem que constatar aqui na nossa revisão é uma das questões que valem basicamente poucos pontos, né? Porém é de grande importância, que é Comparatives and Superiority, tudo bem? Vamos lá. Na prova que está lá na... Já está feita a prova de vocês. Dos comparativos, eu expliquei para vocês em sala de aula os comparativos de inferioridade, igualdade e superioridade, tá? O que consiste? Quando tu tem um comparativo de igualdade, tu usa o as, tranquilo? Quando tem um comparativo de inferioridade, tu utiliza o less mais o adjetivo. E no comparativo de superioridade, quando tu vai comparar algo com alguém e tu já sabe que aquele outro algo é melhor que o outro, isso é um comparativo de superioridade. É esse tipo de comparativo que eu vou cobrar na prova de vocês. Tranquilo? É que nem quando a tua mãe te compara com teus amiguinhos lá da escola, né? Ela já sabe que eles são melhores que você, mas mesmo assim ela compara. Tranquilo? Vamos lá. Nos comparativos de superioridade, vamos começar aqui com os adjetivos, tudo bem? Adjetivos de uma ou duas sílabas, tranquilo? O que são os adjetivos de uma ou duas sílabas? Por exemplo, a gente tem aqui o nosso adjetivo large. Tranquilo? Opa, deixa eu apagar aqui. Não dá pra ver? Agora sim. O large, senhores, eu utilizei ele justamente pra gente ver já duas regrinhas. Deixa eu até ver se eu coloquei já essa regrinha aqui. Acabei colocando essa regrinha aqui. Mas vamos lá. Então, em vez de a gente fazer isso aqui, deixa eu fazer um outro exemplo aqui pra vocês aqui. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Tá pegando certinho. Tá. Vamos lá. Espessura. Aqui. Vamos fazer um outro exemplo aqui pra vocês. Vamos lá.
escrever assim, ó. The boys is... deixa eu pensar aqui num adjetivo legal aqui pra gente colocar. Caramba, não me vem nenhum adjetivo na mente agora. Caramba. Botar new aqui. Vou utilizar o mesmo exemplo lá do outro lado. Young. Boa. Tá o young aqui já pra gente conseguir fazer aqui a nossa estrutura, tá? Quem sabe faz ao vivo aí, ó. Vambora. Assim, esqueci de botar o EX aqui, perdão. Vamos lá. EX, 2 pontos e pronto. Tranquilo, então bora lá. Por exemplo, nos adjetivos que possuem uma ou duas sílabas em sua proposta, a gente tem a adição do adjetivo. Olha lá o outro fazendo cagada já. Aqui. Nós temos a nossa adição do nosso adjetivo. Tranquilo? Ele que vai ser bastante importante no dia de hoje, tá? Porque na realidade quando a gente trabalha com comparatives e superiority, a gente trabalha com o adjetivo. Tranquilo? Nós vamos ter adjetivo em qual a gente vai ter uma terminação que é extremamente importante. Tudo bem? Toda vez que a gente tiver no comparativo, a gente vai ter esses dois elementos, que é a finalização em ER e a finalização ao longo do them. Tudo bem? Então, preste atenção nesse exemplo. Ó. The boys is younger than me. O que eu estou falando aqui? Os meninos, o que está errado aqui nessa frase aqui? Que eu falei que um menino é mais jovem do que eu. Então notem que a gente tem aqui no caso esse than aqui, senhores. Nós temos ele como se fosse um termo comparativo. Ele seria basicamente o nosso do que. Tranquilo? Ele seria comparado a esse cara, do que. De boa? Agora, quando a gente passa ainda nos comparativos, quando a gente vai para adjetivos de uma ou duas sílabas, nota que a gente ainda está em adjetivo de uma ou duas sílabas, e terminados em CVC, para quem não se lembra, CVC é a nossa famosíssima terminação, né? Consoante, vogal, consoante. Só que eu tenho um pequeno adendo para fazer aqui nas terminações em CVC, tá? Vamos lá, nas terminações em CVC existe uma regra que diz que você não pode aplicar a regra do CVC se o teu adjetivo ou tua palavra que tu estiver encaixando na regra seja finalizado em Y, não, seja finalizado em X, W e Z. Tranquilo? Se ele for terminado em X, W e Z, você não aplica a regra do CVC, você aplica a regra normal, que eu chamo de regra geral, que é essa aqui que a gente tem aqui em cima. Tranquilo? E qual é a estrutura dela? A estrutura dela, senhores, é aqui, ó. Nós temos um adjetivo, vamos duplicar a última letra, tá? Esse X aqui quer dizer duplicar, tranquilo? E na sua terminação, olha ele de novo, olha ele aí, gente. O ER e o them, tranquilo? Nota que ele vai ser um cara bem característico nos comparatives, tranquilo? Então vamos lá, ó. My bedroom is bigger than my brother's. Tudo bem que ele está falando aqui? Ele está falando aqui o quê? Que a minha o quê? A minha sala é o quê? Sala de dormitório, tranquilo? Ou seja, o meu quarto é o quê? Maior do que o do meu irmão, tranquilo? Nota que nós temos aqui esse apóstrofe S, e para quem não se lembra, esse apóstrofe S é um termo de posse, ou seja, ele está falando diretamente de uma outra cama, só que ela pertence a quem? De outra cama não, de um outro quarto, só que ele pertence a quem? Ao irmão dele, tranquilo? Então nota que aqui a gente pega, no caso, o adjetivo que nós estamos trabalhando, vou até fazer uma gravura dele aqui, no azul bem clarinho, que nós estamos trabalhando com big. Big é o nosso famoso grande, lá ele, tá? E o que acontece? A gente duplica ele, né? Duplica sua última letra, né? E adiciona o ER, acompanhado claramente de quem? Do nosso ER, que ele já é bem característico,
tranquilo? Opa, vamos lá. Nosso ER, que ele é bem característico aqui dos comparatives. Passando um pouco mais para baixo, o que a gente vai ter aqui, senhores? Nós vamos ter agora aqui os nossos adjetivos com uma ou duas sílabas terminados em E. Como é que vai funcionar os adjetivos terminados em E? A gente vai ter a remoção de um E, tudo bem? O E da estrutura, tranquilo? Nossa, porque a nossa estrutura aqui, ela se encaixa aqui, ó. Nós temos o ER mais o THEN. Então, nesse caso, não há necessidade da gente colocar outro E, tranquilo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter o nosso... Nós vamos ter o nosso... Nós não vamos ter o the, tá? Deixa eu apagar logo esse the aqui, logo aqui. Foi um erro de digitação. Deixa eu apagar aqui. Boa. Esse the vai aparecer lá nos superlatives. Tranquilo? Vamos lá. E ó, nós vamos ter o nosso adjetivo mais a terminação R, somente a terminação R. Sim, porque a gente já tem o E lá no nosso adjetivo. Mas o them, que ele é bem característico. Tranquilo? Deixa eu só dar uma grifada. Young. Que é o nosso que a gente está tratando. Tá, tranquilo. E nota que aqui, ó, vamos lá. Our living room is larger than yours. Ou seja, o que ele está falando? Ele está falando que o quê? A nossa sala de estar é o quê? Mais larga que a sua. Tranquilo? Então, no caso, ele se utiliza aqui nesse sentido do large, que é esse aqui, ó. Então, que eu já fiz besteira aqui. A gente quer marcar somente o large. Aqui, só até aqui, tudo bem? Então, a gente se valeu do large justamente para a gente conseguir fazer essa estrutura que a gente está procurando. Tranquilo? E a gente adicionou claramente o R, que está bem aqui, né? O nosso R mais o then. Tudo bem? Vamos lá. Para a gente tentar finalizar aqui, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter agora os nossos adjetivos com uma ou duas sílabas terminados na consoante Y. E eu já faço já um adendo aqui nesse carinha aqui, tá? Não vai ser qualquer Y, tudo bem? O que vai acontecer? Nós vamos ter a adição dos que tiverem os adjetivos que tiverem Y no final e que sejam antecedidos de uma consoante. Tranquilo? Eu já vou até puxar uma seta aqui, porque eu já vou dizer aqui qual é o adjetivo que a gente utilizou aqui, tá? Então, ó, por exemplo, nesse exemplo aqui, tá? Vamos lá. Cadê o ponteiro? Tá aqui, boa. And they are definitely crazier than us. Ou seja, o que ele está falando? Que eles são definitivamente mais loucos do que nós. Tudo bem? Então nota que a gente tem aqui o nosso adjetivo louco, ou para quem quiser chamar também maluco, que é o nosso famoso crazy. Tudo bem? E vocês podem prestar bastante atenção que o crazy, a gente tem o Y e a gente tem o que tem antes dele, o quê? Uma consoante. Tranquilo? Ele existe uma consoante. Olha o meu C, que lindo ficou. Coisa de cinema, né? Meu C aqui. Deixa eu tentar apagar esse C, vou fazer um melhorzinho aqui. Olha aí, vamos utilizar a cabeça, ó. Vou colocar o C aqui, ó. C, só que eu vou colocar em vermelho. Né? Pronto. Vamos lá. Então, ó, nós temos aqui o C, entendeu? Que no caso aqui nós temos o C aqui para representar que é uma consoante, tranquilo? Então o Z é uma consoante, então nos permite fazer o quê? A retirada, perdão, aqui, nós vamos fazer a retirada desse Y e a adição de quem? O I, o E e o R. Tranquilo? A gente vai adicionar os dois justamente porque eles fazem, o R faz parte da nossa estrutura e o I, ele vai ser o cara que vai substituir o Y. Tranquilo? De boa? Tá de boa? Vamos lá. E por fim, senhores, nós chegamos aqui nos adjetivos. Cadê? Canetinha chata. Vamos lá. Nós temos aqui os adjetivos terminados em 3 ou mais
sílabas. Tranquilo? E aqui a regra fica até mais fácil para vocês entenderem. Por quê? Porque vai ficar uma coisa já simplória, entendeu? Porque o que vai acontecer? A gente vai fugir da regra, né, que é o ER mais o them, e vamos acabar utilizando um outro tipo de regra, onde nós vamos colocar o more, nós vamos ter o adjetivo mais o termo comparativo, que nesse caso é o them. Tranquilo? Dito isso, vamos lá. Vamos lá. My father is more intelligent than with yours. Tudo bem? Perdão, deixa eu fazer de novo. My father is more intelligent than with yours. Tudo bem? O que está falando aqui? O meu pai, ó. O meu pai é mais inteligente do que o seu. Tranquilo? De boa? Vamos lá. Pra galera que tá vendo aqui, ó, o seu. Ah, professor, mas o seu não é só your? De certa forma é, mas só que presta atenção, a gente está trabalhando aqui com possessive adjective, tudo bem? Os possessive adjectives, normalmente, quando a gente utiliza eles no final de frase, são termos de posse que utilizamos no final da frase e na maioria das vezes deles eles vão vindo com a finalização S, tudo bem? Para a galera que não recorda do que é os possessive adjectives e está viajando aqui nesse yours. Tranquilo? Sim, ó, tranquilo? Vamos lá. Então, ó, nós temos aqui justamente a nossa estrutura já bem definida, né? Cadê o meu marca-texto? Tá aqui. Nós temos a nossa estrutura bem definida, que é o more e o than. Perdão que esse aqui ficou errado. Boa. O more e o than, que é uma estrutura já bem definida pela gente. Tranquilo? E lembrando que tudo que eu tô falando aqui, senhores, perdão, são os adjetivos regulares, tá bom? Na prova, eu vou cobrar somente 3 adjetivos irregulares, tudo bem? Que são o good, o bad e o many. Tá, eu vou cobrar também o little, tá? Que são os adjetivos irregulares, tranquilo? Vamos lá. Partindo para os superlatives, que são o superlativo, nota que aqui nesse cara aqui, deixa eu puxar uma seta aqui, e deixa eu puxar uma seta aqui para eu escrever aqui um negocinho. O comparativo, no caso, você está comparando, você compara termos, tudo bem? No comparative você compara termos e no superiority você demonstra a supremacia de alguém. De algo, perdão. Vou botar aqui de algo porque pode ser algo, né? Supremacia de algo. Como assim, professor? A supremacia de algo? Que isso? Que frase machista. Não, calma. Supremacia de algo quer dizer que é algo, ela mesmo que se você comparar com o restante do mundo, aquilo é o mais. Por exemplo, ó, in my opinion, the Cristiano Ronaldo is the best soccer player in the world. Por exemplo, estou utilizando esse exemplo aqui. Para mim, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo. Nota que eu estou dando uma supremacia. Que mesmo a gente alinhando todos os jogadores do mundo, para mim, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo. Entendeu? Desculpa aí quem gosta do Neymar, quem gosta do Messi, tá? Mas para mim é o Cristiano Ronaldo, tá? Vamos lá. E para os superlatives, nós também temos algumas regrinhas, tudo bem? Vamos começar aqui com os adjetivos, tá? Sempre nós vamos utilizar adjetivos, tá? De uma ou duas sílabas. Tranquilo? Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se tá tudo de boa aqui para vocês. Tá tranquilo aqui, tá? Porque tem que dar uma olhada aqui porque pode bugar, né? Nunca se sabe, né? Vamos lá. Então, nós temos adjetivos de uma ou duas sílabas. Tranquilo? Quando tiver essa de duas ou uma ou duas sílabas, é uma coisa bem fácil, tá? Por quê? Você, assim como no comparative, você vai ter uma estrutura bem definida, tá? Onde você vai ter o the, tudo bem? Nós vamos ter o nosso adjetivo e nós vamos ter a nossa terminação em EST, tá? Lembrando, essa primeira aqui é a regra geral, tá? Essas duas primeiras aqui eu considero como regra geral. Tranquilo? Então nota aqui que nós temos aqui a nossa estrutura bem definida, ó. These are the new US market trends. Tranquilo? Nota que a gente tem aqui a nossa estrutura já bem definida. Nessa daqui, onde nós temos o the e nós temos a finalização ES. E nós temos aqui o nosso adjetivo, que é new US.
Tranquilo? Vou até grifar só ele. Que é new, perdão. New que significa novo. O que está dizendo aqui? Está dizendo que existem, ou seja, tem novas modas no mercado. Essas são as novas marcas do mercado. Tranquilo? Então, anota que aqui eu estou utilizando o adjetivo new. Mas você pode perguntar, caramba, professor, mas você acabou de falar da regra do CVC, esse new aí, ele é CVC. Como é que funciona? Olha aí, nós temos um exemplo aqui de um CVC que termina com W. Tudo bem? E lembra que quando o CVC terminar em W, X e Z, a gente não pode aplicar o CVC. Por quê? Porque vai aplicar um cacógrafo aqui, ou seja, ficar um acidente vocal, um acidente consonantal, tudo bem? Que não existe na língua inglesa, tranquilo? Ou a língua inglesa é melhor, tá? Então a gente tem aqui essa estrutura, tranquilo? Partindo agora para os nossos adjetivos de uma ou duas sílabas terminados em CVC, novamente, vamos ter os terminados em CVC, tranquilo? Vamos ver aqui o nosso exemplo. Ah, não, perdão. Vamos ver aqui primeiro a nossa estrutura, tá? Na nossa estrutura tá assim, a gente tem o the, que é bem característico, nós vamos ter o adjetivo. Nota que a gente vai duplicar a última letra, assim como a gente fazia nos comparatives, e nós iremos fazer também o que? A adição do EST, o EST, tranquilo? E vamos olhar aqui esse exemplo aqui, ó. Baby is the fattest bag in the barn, tudo bem? Ou seja, nós estamos falando aqui que o bebê, ele é o maior, ele é o maior bebê de porco, no caso do celeiro, do local lá onde se cria porco, tudo bem? Então nota que a gente utiliza aqui nesse caso aqui o nosso adjetivo fat, tudo bem? Que realmente é o adjetivo gordo, tranquilo? E olha o que ele faz, ele duplica, ou seja, nós temos um outro T aqui e ele adiciona o EST. Tranquilo? De boa isso? Vamos lá. Nos adjetivos com uma, duas sílabas terminados em E. Nota que na nossa estrutura geral a gente tem um EST. Então, logicamente, a gente não precisa repetir esse E novamente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai retirar ele somente da estrutura. E vamos manter aquilo que nós já estávamos fazendo. Nós vamos colocar o the aqui, o adjetivo e a terminação que antes era EST, agora vai virar o quê? Somente ST. Então, notem aqui agora para nossa frase aqui, ó. And she chooses the simplest option. Ou seja, ela está falando que ela escolhe o quê? A opção mais simples. Tudo bem? Então nota que ele utiliza o sample, que é o nosso adjetivo simples, tranquilo. E olha aqui, a própria semântica, não, a própria semântica não, na própria palavra já existe o é. Então a gente não precisa adicionar outro é, tudo bem? Para ficar um encontro vocálico, senão ficar simplest, entendeu? Sem o simplest, tranquilo? Vamos lá. Indo um pouco mais para baixo, nós chegamos agora nos adjetivos de uma ou duas sílabas terminados em Y. Novamente, vou fazer aquele adendo de terminados em Y e que tem que ser antecedido de consoante. Preste atenção que nós temos aqui também, de novo, a nossa regrinha, né? Nós temos o the, nós temos a retirada do Y e a adição do IEST. Deixa eu até marcar nesse aqui. Nesse caso aqui é isso aqui que eu tenho que marcar. E eu tenho que retirar um cara aqui, tá? Vai. Aqui. Ao som to the weekend. Boa. Agora sim. Tudo em ordem, então vamos lá. The English test was the easiest of all. Tudo bem? O que eu tô falando? Que o teste de inglês, a prova de inglês, foi a mais fácil de todas, né? Vai ser para vocês, né? Porque vocês estão aqui, né? Vão estudar para a prova. Então, eu tenho quase certeza que se você estudar para a prova direitinho, não tem como. Não tem o que eu achar de ti. Ah, eu vou tirar a ponta aqui desse miserável aqui. Não, peraí. Não sou professor assim, tá? Mesmo que vocês façam piadinha de mim, entendeu? Que eu tiro ponto por causa de como é que fala? De ponto de interrogação, mas tá, eu não sou maluco, tá? Ou será que não? Tudo bem? Vamos lá, estou utilizando aqui no nosso caso o nosso easy, tranquilo? Easy, que é o nosso famoso
adjetivo para denotarmos que algo é fácil. Tranquilo? Então, bora lá. No caso do easy, a gente retira esse y. Depois a gente vem avaliando se tem uma consoante. Tem, é o S. Então, a gente adiciona quem? O I, o E, o S e o T. Tranquilo? De boa? Deixa eu ver se está dando para vocês verem aqui. Senão eu vou estar escrevendo em vão. Aqui nesse caso eu estou escrevendo em vão. Tem que abaixar só um pouquinho. Agora sim. Vamos lá. Então a gente tem aqui esse IEST. Tranquilo? Que caracteriza o nosso verbo que nós estamos tratando. Tranquilo? De boinha? Vamos lá para a nossa última para a gente ver os irregulares. Tranquilo? Vamos lá, agora para adjetivos de 3 ou mais sílabas. Para adjetivos de 3 ou mais sílabas, a nossa regra também ela é bem característica, assim como nos adjetivos, nos comparatives, no superative. Como é que a gente vai funcionar? A gente somente vai adicionar o the most antes do nosso adjetivo e pronto, já era. Já estamos com o nosso adjetivo já completinho. Tranquilo? Deixa eu pegar aqui e mudar para azul. Vamos lá. My father is the most intelligent man I know. Tudo bem? Ou seja, ele está falando que o pai dele é o mais inteligente homem que ele conhece, né? No caso, que eu conheço, ele falou. Meu pai é o homem mais inteligente que eu conheço. Tranquilo? De boa? Então a gente tem essas estruturas. Tá? E eu vou deixar aqui de brinde aqui para vocês o nossos adjetivos good, que é o nosso adjetivo bad, nosso adjetivo many e nosso adjetivo little. Botei um Y aqui do lado. Tudo bem? Nossos adjetivos aqui que vão cair na prova, tá? Pelo menos acho que um deles vai estar na prova de vocês, tá? Um no comparativo e um no superlativo, tá? Já vou logo dizendo pra vocês logo. Pra vocês não falarem, o professor não avisou. O professor, ele quer o mal da gente. Professor isso, professor aquilo, entendeu? Então a gente já vai avisando, vem? Já de cara, o que vai cair, tudo bem? Então vamos lá, nós temos aqui os caras aqui que é o bad, tudo bem? Lucky. Boa, vamos lá. Nós temos aqui o bad e nós temos aqui o good, tudo bem? Vamos começar aqui com o good, né? O good já que está aqui de primeira, né? Nós temos, ó, no caso, quando a gente está falando de comparative, a gente vai utilizar o nosso famoso better, tudo bem? Nós vamos utilizar, ele é famoso, né? Nós temos o better, né? Que é famoso, então é um pouco famoso. E deixa eu ver se tem como fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se tem maior que aqui no teclado. Eu acho que não tem. Tem, achei. Só pra te fazer uma seta aqui. Ué, não quer pegar? Ah, tá, entendi. Ó o burrão. Tá? Então a gente tem aqui, no caso, esse cara aqui, que é o better. E o comparativo de good é better. Lembra que nós temos que colocar o better, mas quem? Mais o than, que ele é o termo de comparação. Então ele é melhor que. Tudo bem? E nós temos aqui o nosso termo de supremacia, o superative, que é o best. Opa, best. Ou, se você quiser colocar já direto, the best. Tudo bem? E eu vou colocar logo aqui de lambuja aqui para vocês, o than. Tudo bem? No caso do bad, senhores, no bad, ele já... Cadê? Ctrl V. Aqui, só pra sair a seta já direitinho, porque nunca se sabe, tá? No caso do bad, senhores, nós temos o, for me, worse. Worse, tudo bem? E nos termos superativos, nós temos o worst. Tudo bem? Worst, que ele é bem característico, tranquilo? No many, senhores, no many, aí que vai vir fácil, tudo bem? O many, ele é bem mais fácil mesmo. Sabe por que o many é fácil?
Porque o many, ele vai ser simplesmente os caras que nós já utilizávamos aqui. No caso do many, a gente vai ter o nosso more, que nós já utilizamos ali. E no caso do superiority vai ser most. O little, senhores, que é um pouquinho mais complicadinho, tudo bem? O little, para se lembrar, é um pouquinho difícil. Nós temos o last, tudo bem? E nós temos o least, tudo bem, senhores? Eles são um pouquinho mais complicadinhos para lembrar. Porém, mas eu já deixo aqui para vocês já, de cara, os possíveis que eu vou cobrar, né? Nunca se sabe o que vai passar na minha cabeça, então pode passar pensamentos intrusivos, então a gente já coloca aqui, né? Vou botar COM, tá? COM vocês já vão saber que é comparatives. E eu vou botar SUP, perdão, de superlative. Tá? Só tentar encaixar eles aqui. Deu para encaixar. Aí, no caso, eu vou tentar encaixar eles assim agora, para ficar o mais organizado possível. Boa. Ficou bem organizadinho, né? Pronto. De boa? Pronto. Então esse aqui é o comparative, esse aqui é o superiority. Tranquilo? Vamos lá. Going to. Agora a gente chega na parte onde nós temos os nossos futuros, tudo bem, senhores? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês aqui do futuro, tá? Eu sei que tem gente que não gosta de falar do futuro, tem gente que é meio traumatizada com o futuro, né? Não gosta de planejar as coisas, mas né? Faz parte, né? Nós temos o going to, tudo bem? Ei, que é isso aqui? Não tá marcando? Só porque... Ah, agora sim. Não, lá em cima eu marquei com vermelho, marquei com vermelho. Não, marquei com verde, perdão. Paguei e vim com verde. Tá? Nós vamos agora com o going to. O going to, senhores, ele se caracteriza por duas coisas, tá? Duas coisinhas que eu tenho pra falar pra vocês aqui do going to, tá? Deixa eu só trazer esse cara um pouco mais aqui pra cima. E esse aqui é a mesma coisa. Eu vou trazer ele mais aqui pra cima pra gente não perder o foco, tá? Existem duas coisinhas que a gente tem que falar aqui do going to que são extremamente essenciais. Que o futuro do going to, ele se vale de um cara que vocês viram no início do Play Go e que vai martelar vocês até o final do curso, que é o to be, tudo bem, senhores? Que é o ser ou estar. E outra coisa, o going to, ele é um futuro garantido, tranquilo? Então, o going to, ele se trata de um futuro garantido. Ou seja, é uma coisa que é quase certa de acontecer. Então, não adianta eu falar que eu vou ser rico, entendeu? Por exemplo, eu vou ser rico. Eu não vou utilizar o going to. Porque o going to é um futuro que é certo de acontecer. Eu vou ser rico? Talvez sim, talvez não. Tá mais pra não ou tá mais pra sim, não sei, entendeu? O futuro dirá, entendeu? Mas é um futuro que não é garantido no caso do going to. Vamos botar um exemplo aqui. Antes de nós falarmos dos exemplos, eu quero destacar aqui para vocês a nossa estrutura, tá? Nós temos aqui o nosso subject, que é o nosso sujeito. Nós vamos ter o to be, o going to in natura, o verbo e o complemento. Tranquilo? Então vamos colocar aqui um exemplo. Então eu vou escrever aqui que it's going to, it is, né? Nós temos o to be, it is going to, acho que tá muito, não tá certo, não tá encaixado. Going to rain tomorrow. Vou botar em vermelhinho aqui, né? Tranquilo? It is going to rain tomorrow. Ou seja, eu tô falando que o quê? Choverá, né? Amanhã. Tudo bem? Isso é uma certeza que eu tô dando, que vai chover amanhã. Vai chover amanhã? Vocês que vão estar vendo aí, eu sei que vocês não vão ver hoje o vídeo. Eu tenho certeza que somente eu vou olhar lá o vídeo, vai ter 2 pessoas que viram o vídeo hoje, entendeu? No dia de hoje, dia 5 de maio. Então vocês provavelmente vão ver esse vídeo na terça-feira. E vão ver esse vídeo na terça-feira na Imuji, provavelmente.
Ah, vou ver lá aquele desgraçado lá, aquele vídeo que ele fez. Vocês vão lá ver, né? Acho que eu não sei, né? Deus tá vendo, hein? Bora lá. Então nós temos aqui a nossa estrutura já bem definida, tranquilo? Nós temos aqui o nosso sujeito, nós temos o nosso to be, going to, o nosso verbo, lembrando que rain é o verbo chover, e tomorrow, que é o nosso complemento. Tranquilo? Vamos lá, vou pegar agora aqui um exemplo aqui. Na negativa, tem que dar meus adenos na negativa, perdão. Na negativa, assim, nós vamos ter de novo o nosso sujeito, o nosso going to, e olha ele aqui, hein, o termo principal da negativa, que é o not. Nós vamos ter o nosso going to, que ele é super importante, o nosso verbo e o nosso complemento. Tranquilo? Então vamos lá, vamos pegar agora aqui o nosso exemplo aqui. Vamos dizer aqui que ela, no caso não, vamos dizer que eu quebrarei o meu braço. Está amarrado em nome de Jesus. Então, I am going to... Eu não quebrarei, perdão, não quebrarei o meu braço, né? Estou falando aqui, né? Então, no caso, o nosso not, ele virá bem aqui. Eu não quebrarei. Como é que é o verbo quebrar? Break. Vou botar aqui a minha mão melhor, my hand. Não quebrarei a minha mão, tudo bem? Vou botar assim, não quebrarei a minha mão amanhã. Não quebrarei a minha mão, também? Então, ó, I am not going to break my hand. Tudo bem? Eu não quebrarei a minha mão. Tranquilo? Dito isso, vamos agora para uma fase interrogativa, tá? Uma coisa que, né, o pessoal fala que eu sou carrasco, não sei o quê, mas eu não levo pro coração, tá? Eu quero falar pra vocês que eu não levo pro coração, tá? Eu sou até como um elogio, né? Entendeu? Quando nós temos aqui nossa frase interrogativa, o que acontece? O nosso to be, que ele se localizava bem aqui, ele vai, ó, vai vir aqui pra frente da nossa verba, ou seja, no nosso sujeito. Ou seja, ele se encontrava aqui, ó, e veio parar bem aqui. Então é apenas uma modificação, o going to continua, vamos ter o verbo e vamos ter ele. Retirador de décimo da prova de vocês, o ponto de interrogação. Tranquilo? Então eu vou criar um verbo aqui. Eu vou criar aqui que o Tony. Tony não, vou criar aqui nós. Seremos. Nós seremos. Seremos o quê? Seremos o quê? Pobres? Não, pera. Médicos. E nota que a gente precisa ter quem? Ponto de interrogação. Não se esqueçam dele. Tranquilo? E é isso, tudo bem? O do Going to é isso, tudo bem? A estrutura que vai complicar um pouco mais para vocês vai ser em si o to be, tudo bem? E vocês vão perceber agora, tudo bem? Deixa eu ver se dá para aparecer aqui, tá aparecendo tudinho para vocês, tá certinho? E agora a gente vai agora pro will. O will que é o mais fácil de todos, a estrutura dele é muito simplória, entendeu? Eu digo até que o will, por ser uma coisa que a gente não tem certeza, ele acaba sendo uma coisa bem fácil. O que vai ser o will? O will, o futuro vai ser, no caso, nós vamos se valer da flexão do verbo. O verbo de fato vai se flexionar. O will vai ser um main verb, vai ser um auxiliar verb, tudo bem? Vai ser um flexionador do verbo. E nós iremos utilizar em frases e que o futuro não é garantido. Agora sim eu posso falar que eu serei rico, tudo bem? Vou utilizar até essa frase agora, né? Mas antes disso, vamos falar um pouco aqui da estrutura. Ó. Nós temos aqui na nossa estrutura da afirmativa o nosso sujeito, o will, o verbo e o complemento. Só isso. Por exemplo, por isso que é bem mais fácil fazer um futuro incerto. Por exemplo, I will be rich. Eu serei rico. Tudo bem, senhores? Tudo bem? Esse cara irá realmente flexionar o nosso verbo. Na negativa, senhores, a gente só vai fazer uma coisinha. Eu me esqueci de falar aqui, mas depois eu vou falar aqui, vou relembrar vocês, tá? Na negativa, senhores, nós vamos apenas adicionar o not, tudo bem? Então eu vou pegar essa mesma frase, I will not rich, ou seja, eu não serei rico. Só que uma coisa muito importante que nós podemos fazer aqui nessa frase nós contrairmos o will mais o not.
Que aí, nesse caso, senhores e senhoras, ficará I want rich. Tudo bem? A contração de will not gera um want. Tranquilo? Não quero pegar uma borracha, calma aí. Tá vermelho? Se eu botar aqui fica feio? Fica muito feio, peraí. Fica mais feio que bater em mãe, peraí. Boa. Boa, vamos lá. Tudo bem isso? De boa? Deixa eu fazer uma seta. Pronto. Dito isso, nós iremos agora para a nossa interrogativa, que é bem mais fácil. Porque a gente vai ter o nosso auxiliar, o nosso verb, que estava bem aqui. Então ele vai vir, ó, pra cá. Tranquilo? Então é isso. Então a gente vai pegar esse mesmo cara, a gente vai pegar o will I be rich? Aqui, boa. Tudo bem? Então aí, nota que a nossa estrutura vai se manter. Nós vamos ter o nosso will, nós vamos ter o nosso sujeito, o verbo, o complemento e ele. Retirador de pontos da prova de você. Ponto de interrogação. Nota que aqui também na negativa a gente vai ter quem? O not. Não se esqueçam. Tranquilo? Ah, e aqui, senhores, eu me esqueci de falar, mas lembrando que nós também temos as contrações aqui, nesse caso aqui, é porque eu utilizei o am, né? Mas nós podemos ter as contrações aqui da negativa, né? Que eu faço questão de relembrar vocês que no caso do are, que é o are not vira quem? Vira o aren't. E nós temos o is not, que vira quem? Vira isn't. Tudo bem? Só pra gente relembrar, tranquilo? E lembrando que nós não temos uma... Tá, novamente a gente vai voltar nesse assunto, né? O am not, a gente tem uma contração. Mas lembrando, não é uma contração na forma formal da norma em inglês, tá? É uma gíria. Então, evitem. Tá bom? Partindo da negativa, agora nós vamos para analisar esses carinhas aqui. Tudo bem? Esses caras aqui, senhoras, eles são, eu considero aqui a parte mais fácil da prova, tá? Podem ter certeza que na prova vai ter uma atividade, uma questão que vai ter uma imagem lá e eu vou pedir para vocês contarem os shapes que tem lá. Em emotion, senhores, pode ter certeza que eu vou botar uns emojis lá e vocês vão ter que escrever como é que a pessoa tá. E phrasal verbs, vocês provavelmente vão ter que criar uma frase, tá? De lambuja aqui, eu vou dizer todos aqui que estão aqui, né? Mas de lambuja eu vou mostrar para vocês os que pode, né? Pode estar na prova, né? Não sei, né? Às vezes pode estar na minha cabeça, entendeu? Passar, entendeu? Mas vamos lá. Vamos aqui para os shapes. Deixa eu só ver se está aparecendo aqui certinho. Tá certinho. Tô até encurvado, né? Deixa eu ir para aqui para frente aqui, ó. Vou olhar mais vocês aqui, ó. Vamos lá. Em shape, senhores, nós vamos ter esses caras aqui, ó. Formei rectangular. Rectangular, senhores, vai ser o retângulo, tudo bem? Nós vamos ter o square, que vai ser o quadrado. Vamos ter oval, que é o oval. Circle, que é o nosso círculo. Hexagon, que é o nosso hexágono. Nós vamos ter o octagon, que vai ser o nosso octógono. Nós vamos ter o heptagon, que é o heptágono. Heart, que também é uma forma de coração. Parallelogram, que vai ser o paralelograma. Nós vamos ter o triangle, que é o triângulo. Vamos ter star, que é o formato estrela. Cross, que seria basicamente um cruzado ou em forma de X, cruz, tranquilo? Nós vamos ter o cube, que vai ser cubo, entendeu? Tentei fazer um cubo, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, mas, epa, eu tentei fazer um cubo, tá? Meu cubo saiu ridículo, mas tranquilo, né? Nem tudo são flores. Boa. Nós vemos agora o cone, que é o cone, e o cylinder, que é o nosso cilindro. Nos emotions, senhores, nós temos aqui, vamos lá, nós temos happy, que é feliz, scary, que seria assustado, tired, cansado, surprised, surpreso, angry, que seria com raiva. Nós temos aqui cry, que é o nosso sintoma de choro, shy, que é envergonhado, confused, é confuso, sad, triste,
proud, orgulhoso. Excited, que é, sim, riam se quiserem, excitado, porém pode ser transformado em animado. Silly, que ó, de boa. Disappointment, que seria desapontado, que nem a mãe de vocês fica quando vai lá na semana de prova pegar a prova de vocês, né? Nós temos sick, doente. Loving, amando, né? Nervous, nervoso. Disgusted, desgosto, né? Desgosto que pra mim é uma palavra muito forte, né? Você ter desgosto da outra. Meio pesado. Dear, senhores, que seria basicamente o nosso segundo, tranquilo? Vamos lá, chegando em phrasal verb, senhores. Guardem, tá? No coração de vocês. Grow up. Pera aí que saiu uma desgraça aqui, deixa eu apagar. Guardem no coração de vocês. Égua não. Vai ter que ser assim mesmo. Guardem no coração de vocês. Grow up. Guarde no coração de vocês. Calm down. Guarde no coração de vocês. Give up. Hang out. Look for. Ó, que avacalhar já. Calma aí. Tudo tem um jeito, calma. Look for. Work out, wake up, tá? Guardem no coração de vocês esses caras aqui. Talvez eu vá cobrar na prova, tá? Talvez. Mas todos são bem importantes, tá? Vamos lá. Nós temos o grow up, que é crescer. Call off, or call off, que é cancelar. Calm down, acalmar-se. Catch up, colocar o papo em dia, entendeu? Fofocar, tudo bem? Lembrando que fofoca é gossip, tá? Mas o verbo fofocar, colocar o papo em dia, catch up. Do over, refazer, ou nós podemos substituir ele por um cara que nós já conhecemos, que é o again, tá? Nós temos o eat out, que é comer fora. Nós temos o figure it out, que é descobrir. I figured out your mother. Eu descobri a sua mãe. Give up, que é desistir, tudo bem? Go over, or go over, que é o nosso repassar. Nós temos o hangout, que é passar o tempo, tá? Vamos lá, hangouts é um passar o tempo, mas eu vou botar aqui um adendo aqui nele. Que o hangout, senhores, na realidade é dar um rolê, passear. Tá aqui, barra, passear. Cadê o barra? Passear. Tranquilo? Hold on, aguente firme. Hold back. Vamos lá. Keep on, continue firme. Looking for, procurar. Pass out, desmaiar. Nós temos o turn up or turn down. No caso, turn up, aumentar. E turn down, diminuir. Bem? Lembrando que turn up, turn down também nós podemos utilizar para ligar e desligar. Tudo bem? Deixa eu até anotar isso aqui, porque eu sei que vocês vão se esquecer. Ligar ou desligar. Nós temos o wake up, que é acordar, despertar, tranquilo? E nós temos, por fim, workout, tudo bem? Que é exercitar ou concluir, tá? Ter êxito nesse caso é concluir, tá? Deixa eu até escrever aqui, né? Concluir. Tranquilo? Então, senhores, esse é o nosso vídeo aqui do nosso quarto teste, tá? Primeira prova do Domineering. Já desejo a vocês já uma excelente prova. The good rest, tá? E é só vocês estudarem, tá? É o que eu converso, né? Minha prova não é difícil, mas também não é fácil. Então, vocês precisam estudar. Tranquilo? Então, é isso. Espero que eu tenha atendido a demanda, né? Espero que eu tenha cumprido, né, com a minha promessa de fazer o vídeo, tá? E é isso, pessoal. Nos vemos lá na prova, tá? Nos vemos lá pra gente fazer esta provita. Tranquilo? Então, tchau, tchau, meu povo. Até!